Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a bênção do Espírito Santo estejam convosco. Depois de ter apresentado no primeiro tema o que é o renovamento carismático, narrando brevemente a sua história, vou hoje dar-vos a conhecer um pouco mais de perto o renovamento carismático, falando-vos sobre a sua natureza, espiritualidade e missão. Se algum de vós já participou de uma assembleia carismática ou foi um grupo de oração, logo na primeira vez deve ter ficado surpreendido com a forma como os seus membros rezam. Eles louvam a Deus com alegria, de mãos e braços levantados, entoando cânticos de louvor, acompanhados com gestos e até com danças. De vez em quando oram ou cantam em línguas, outras vezes calam-se num espírito de profunda adoração. Tudo num ambiente de grande alegria, liberdade e espontaneidade. Ao ver isto, o Papa Francisco, quando participou a primeira vez numa reunião de oração do renovamento carismático, era na altura provincial dos jesuítas, não gostou, comentando que mais do que uma reunião de oração, parecia uma escola de samba. Mais tarde, já bispo de Buenos Aires, na Argentina, teve um bom relacionamento com o renovamento, começou a conhecer mais de perto os seus membros e pediu-lhes desculpa pela sua primeira impressão, reconhecendo que por detrás de toda esta efusividade havia um dom genuíno do Senhor, que brota diretamente do Evangelho. Também eu hoje aqui gostaria de vos ajudar a perceber o que é o renovamento carismático no seu âmago, por detrás de todas as suas manifestações exteriores. Para compreendermos o que é o renovamento carismático, temos, antes de mais, de olhar para Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Enviado pelo Pai para anunciar a boa nova da paz, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, tendo passado por toda a parte a fazer o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porém, as autoridades judaicas, pela mão dos romanos, mataram-no, suspendendo-o no madeiro da cruz. Mas Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e concedeu-lhe que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por ele, ordenando-lhes que pregassem ao povo e dessem testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que pelo seu nome todo aquele que se arrepender e nele crer receberá o dom do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Tal como o próprio Jesus, antes de ter subido aos céus, prometeu aos apóstolos: recebereis um poder, o do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esta promessa começou a realizar-se quando o Espírito Santo se derramou sobre Maria, mãe de Jesus, os apóstolos e todos os discípulos com eles estavam reunidos no cenáculo a orar, como São Lucas nos narra no seu livro dos Atos dos Apóstolos. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um ruído do céu, como que de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-nos umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, pousando uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Nesse dia bendito, nasceu a Igreja como comunidade crente e orante, reunida em nome de Jesus, em obediência à sua palavra, sobre a qual desce o Espírito Santo,
transformando-a com a sua graça e revestindo-a com o seu poder, para que possa anunciar a todos os povos o Evangelho, testemunhando a todos o amor de Deus e proclamando as suas maravilhas, continuando desta forma a obra de Jesus e a sua missão sobre esta terra, enquanto aguarda a sua vinda na glória. Assim nasceu a Igreja. É assim também que a Igreja tem que nascer em toda a parte onde é implantada. E é assim que ela precisa de se renovar sempre, cada dia, até ao fim dos tempos, a fim de se manter fiel à sua origem e continuar a sua missão. Foi isto que o Papa São João XXIII pediu há 60 anos, quando convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II, exortando todos os cristãos a fazer penitência e a elevar esta prece. Digne-se o Divino Espírito escutar da maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os cantos da terra. Renovai nesta nossa época os vossos prodígios, como que em novo Pentecostes. O Espírito Santo escutou este pedido da maneira mais consoladora, renovando a graça do Pentecostes inicial no seio da Igreja Católica, quando desceu sobre aquele grupo de estudantes da Universidade Católica de Duquesne, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que se tinham reunido no retiro de fim de semana de 17 a 19 de fevereiro de 1967, invocando a transformação radical das suas vidas por ação do mesmo Espírito Santo. Foi o que aconteceu quando o Espírito desceu sobre eles, inundou com a sua graça, infundiu neles o fogo do seu amor, os ungiu com o poder, distribuindo entre eles a diversidade de carismas de que São Paulo fala nas suas cartas e o Novo Testamento dá testemunho. A partir deste grupo inicial, esta graça difundiu-se rapidamente por toda a parte no seio da Igreja Católica, alastrando como um impetuoso incêndio, impelido por irresistível vendaval, encontrando-se agora por toda a parte, em todos os países do mundo. O renovamento carismático é assim, e antes de mais, o dom de um novo e renovado Pentecostes, oferecido por Deus à sua Igreja, de modo que ela e cada cristão, tal como os apóstolos e os primeiros cristãos, possam viver e difundir o Evangelho, recebendo o Espírito Santo, de modo a transformados e impelidos por ele, caminharem como filhos e filhas de Deus. Porque, como diz São Paulo, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. É verdade, queridos irmãos e irmãs, que todos os batizados receberam o Espírito Santo no batismo, sendo desde então seu templo, sua morada. Mas muitos vivem como se o não conhecessem. Tem em si o maior tesouro que se pode ter, o Espírito Santo, o dom de Deus que contém em si todos os dons. Mas este tesouro incomparável está como que fechado numa arca, escondido num recôndito do seu ser, que eles nunca frequentaram e ignoram por completo. Têm tudo o que é necessário para viverem como cristãos e serem santos, mas vivem como se Deus estivesse longe deles, sem se manifestar pessoalmente a eles na sua vida. Muitos batizados esforçam-se sinceramente por viver como cristãos, mas muitas vezes nem sequer entendem o Evangelho, contentando-se então em fazer algumas boas obras que todos, até os não cristãos, podem fazer, agindo não raro mais por dever ou com medo do inferno, do que com amor e alegria, como discípulos entusiastas e amigos fiéis de Jesus Cristo. Na renovação carismática, pela graça de um novo Pentecostes, o Espírito Santo liberta-se na vida dos crentes, que começam a experimentar de forma concreta e pessoal a sua presença, ação e direção nas suas próprias vidas. O Espírito Santo passa a ser uma pessoa divina, real, que fala
e age neles e na sua vida, transformando-os, iluminando-os, curando-os e libertando-os. Este novo e renovado Pentecostes é recebido pessoalmente por cada um, mediante aquilo que o próprio Jesus chamou o batismo do Espírito Santo. Antes de subir ao céu, disse ele aos seus discípulos: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo no Espírito Santo não se trata de receber um novo batismo, pois quem já foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo já renasceu da água e do Espírito como filho e filha de Deus. Trata-se antes aqui de receber, como Jesus, depois de batizado por João Batista no Rio Jordão, um novo derramamento e efusão do Espírito Santo na sua vida, acompanhado de poder e distribuição de carismas, para inundado por ele e submergido no fogo do amor de Deus. Batismo é uma palavra grega que quer dizer imersão, ser capaz de viver a vida nova da graça e de dar testemunho de Jesus, animado pelo mesmo amor, impelido pelo mesmo poder do Espírito Santo, que animou e impeliu Jesus, anunciando as suas palavras e realizando as suas mesmas obras e prodígios sobre esta terra, e até maiores, como o próprio Jesus prometeu. Ao converter-se com fé e aceitar Jesus como Senhor da própria vida, de forma consciente e madura, e ao pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, segundo a promessa de Jesus, estando os irmãos a orar por nós, impondo sobre nós as suas mãos, suplicando que Ele deixe e liberte em nós a sua graça, a graça do nosso batismo, o Espírito Santo vem e rompe e manifesta-se nas nossas vidas, submergindo-nos no seu amor e passando, desde então, a viver e a agir em nós de forma perceptível. Isto não apenas uma vez, mas muitas, de forma que este Pentecostes pessoal, tal como testemunha o livro dos Atos dos Apóstolos, se vai repetindo sempre de novo nas nossas vidas, renovando-as de uma forma cada vez mais profunda. Nasce então em nós um novo desejo de Deus e de um contacto pessoal, vivo, diário com Ele, através da oração. Somos assim conduzidos pelo Espírito Santo para Jesus Cristo, que se nos manifesta como estando vivo, ressuscitado, e a quem conhecemos e confessamos como o Senhor das nossas vidas e de todo o universo, experimentando a sua presença, a força redentora do seu amor, o poder da sua cruz e a sabedoria incomparável da sua palavra. Palavra esta que se abre para nós por ação do mesmo Espírito, mostrando que é viva, eficaz, sempre atual, que é para nós e se continua a cumprir hoje, nos nossos dias e na nossa vida, tal como no princípio, quando foi anunciada pela primeira vez por palavras e obras por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, sentimos o imperativo de nos alimentarmos diariamente dela, em especial do Evangelho, e de abrirmos, proclamarmos e partilharmos nas reuniões do nosso grupo de oração. Palavra que agora, graças à presença do Espírito Santo, entendemos e que se revela como manancial inesgotável de vida, graça e luz para nós e para toda a humanidade, mostrando-nos o caminho de Deus, recordando-nos as suas promessas, revelando-nos a sua vontade e concedendo-nos a graça de a pormos em prática sempre que a acolhemos com fé. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo faz-nos descobrir a riqueza e o poder dos sacramentos, em particular da Eucaristia e da reconciliação, que passamos a frequentar com amor. Comunica-nos assim um entranhado amor à Igreja, a esposa de Cristo e de Nossa Mãe, cuja palavra queremos conhecer e cuja doutrina desejamos seguir. Vivendo no seio da Igreja, como comunidade de irmãos, o Espírito Santo infunde em nós
também um terno amor filial à Virgem Maria, enquanto nos faz sentir de forma concreta a sua presença amiga e constante, bem como a de Jesus e dos seus santos, que nos acompanham e intervêm como nossos irmãos e irmãs na nossa vida, ajudando-nos e incitando-nos a caminhar como eles para Deus. Desta forma, a renovação carismática torna-se para todos nós um poderoso apelo e estímulo à santidade, concebida já não como um dom exclusivo concedido a poucos seres humanos de exceção, mas como um chamamento que é dirigido ao comum dos fiéis, um dom que nos é concedido para que no estado de vida, nas condições e circunstâncias concretas em que cada um de nós vive, no movimento ou grupo que frequentamos, possamos reproduzir Jesus na nossa existência cotidiana, no meio dos homens. Ou seja, graças a este dom do Espírito Santo, descobrimos o nosso batismo e passamos a vivê-lo, não como algo que aconteceu no passado e do qual não tivemos consciência ou já não nos lembramos, mas como a maior graça, o dom mais precioso que Deus nos poderia ter feito, o da vida eterna, fazendo-nos experimentá-la e vivê-la concretamente já aqui na terra, em comunhão com Ele e com os nossos irmãos e irmãs, no seio da sua Igreja, a Igreja Católica. Numa palavra, Deus torna-se real para nós. E a Santíssima Trindade, de mistério incompreensível e simples artigo de fé, passa a ser o Deus vivo, com quem vivemos, experimentando de forma pessoal o amor misericordioso do Pai, a presença viva e graciosa do Filho, a riqueza insondável e a variedade dos dons do Espírito Santo. Tudo isto vivemos como irmãos que se reúnem e caminham juntos no seio de um grupo de oração, a célula fundamental do renovamento carismático, que se reúne semanalmente para louvar a Deus, partilhar a fé, escutar a sua palavra, exercitar os carismas e ser renovado pela sua graça, tornando-se assim num poderoso agente de evangelização no seio da paróquia onde se reúne e junto das pessoas com quem os membros deste grupo vivem e se encontram. Tudo isto no poder do Espírito Santo, porque na renovação carismática experimentamos pessoal e comunitariamente não só o desabrochar da vida divina em nós, mas também a manifestação dos dons carismáticos distribuídos pelo Espírito Santo para o bem comum, conforme lhe apraz. São dons gratuitos que manifestam de forma palpável a presença, a ação e o poder de Jesus Cristo, atestando que Ele é o Senhor, que está vivo e continua presente na sua Igreja, a agir no meio de nós. São dons concedidos pelo Espírito Santo para evangelizar com alegria e com poder. Dons que o Espírito Santo concede agora, no nosso tempo, não apenas a bispos, a padres, a religiosos ou a algumas pessoas da exceção, mas a todos, a tantos homens e mulheres comuns como nós, crentes, de todas as idades, condições, proveniências, para que com estes dons possam difundir o reino de Deus e testemunhar o Evangelho com poder, como sal da terra e luz do mundo, continuando assim hoje a missão de Jesus Cristo sobre esta terra e tornando atual a sua obra. Sabemos que tão grande graça, tão imenso dom deste novo e renovado Pentecostes não nos foi dado só a nós, mas a toda a Igreja. Ele é um dom de Deus à Igreja e para toda a Igreja, como disse o Papa Francisco. Foi-nos confiado para ser recebido, cultivado e aprofundado na renovação carismática, a fim de ser partilhado com todos os membros da Igreja, difundido entre todas as confissões cristãs, levado a todos os homens e mulheres do nosso tempo que estão feridos, que andam perdidos, que não têm fé ou não conhecem a Deus. De facto, mais que um movimento, o renovamento carismático é uma corrente de graça, como o descreveu o cardeal Sunans e o Papa Francisco tanto gosta de repetir.
graça que a todos quer chegar, para tudo renovar com o poder do Espírito Santo, concedido como que em novo e comunitário Pentecostes pessoal, tal como aconteceu no princípio com os apóstolos. De modo que Deus seja real nas nossas vidas e o Evangelho nelas encarne, cresça e frutifique, chegando a todos os homens e mulheres do nosso tempo, de todas as línguas, idades, culturas e condições, para que eles, recebendo o dom do batismo no Espírito Santo, este Pentecostes pessoal, sejam capazes de viver uma vida cristã autêntica e transformadora, descobrindo os mais variados dons e frutos do Espírito Santo e as riquezas inesgotáveis do batismo que receberam, apresentando o rosto vivo de Jesus Cristo a todos os homens, caminhando juntos num serviço efetivo à Igreja, cooperando na nova evangelização, aproximando as diversas confissões cristãs umas das outras, indo ao encontro dos mais pobres, frágeis e marginalizados, para os amar e servir, partilhando com eles a alegria do Evangelho. De modo que todas as periferias humanas existenciais do nosso tempo possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, acreditar naquele que Ele enviou e assim viver com Ele, experimentando a força redentora do seu amor, da sua salvação e da sua palavra, o Evangelho. Como disse Pedro no dia de Pentecostes, a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus lá de longe chamar. Sim, a promessa, querido irmão e irmã. A promessa do Espírito Santo que se dá a nós como que em novo Pentecostes. É para ti, é para mim, é para vós, é para todos. Aproveitemos para receber na nossa vida, nestes tempos difíceis que, no entanto, são igualmente tempos de graça. E a nossa vida passará a ser outra, bem como a nossa consciência cristã e o nosso testemunho. E assim a nossa vida cristã transbordará de amor fraterno, cantando todos jubilosos com a voz, o corpo, a alma e o coração, os louvores de Deus, fazendo a experiência das suas grandes obras e manifestando a todos o seu infinito amor, poder e misericórdia. É Ele, a honra e a glória para sempre, na Igreja e em Cristo Jesus, por todos os séculos dos séculos. Amém.